O pessoal fica tentando achar uma ideia. Nossa, uma ideia, não tem uma ideia, esperando bater a cabeça num poste pra vir uma ideia assim. Óbvio que pode acontecer, mas não necessariamente, né, pessoal? Sim. A gente pode empreender com base em alguma outra referência. Eu falei de ambição, né? Tropicalizar agora a ideia. Tropicalizar. Eu falei um pouco de ambição, mas quando você fala isso, vem a palavra humildade, né, cara? De reconhecer isso, eu acho muito legal. Porque muitos nesse lugar estão falando, eu inventei um negócio e tal. Não. Até porque a gente tá falando com vários empreendedores e, em geral, o pessoal fica tentando achar uma ideia. Nossa, uma ideia, não tem uma ideia, esperando bater a cabeça num poste pra vir uma ideia assim. Óbvio que pode acontecer, mas não necessariamente, né, pessoal? Sim. A gente pode empreender com base em alguma outra referência. Você pode abrir uma padaria e empreender e fazer algo diferente sendo uma padaria, entendeu? Porque realmente essa coisa da ideia, né? A gente fica imaginando, será que não existe mais nada? Óbvio que existe, mas não necessariamente precisa ser por esse caminho. Sim. E o início da ClickBuzz, pessoal, era busão.com.br. Busão? Tá brincando. Porque eu gostei. era pra, né, enfim, entrar no mercado. É um mercado muito tradicional, tanto os usuários como os players como um todo são empresas mais tradicionais, familiares. Então a gente falou, vamos entrar, né, do jeito, mas a gente também percebeu que esse projeto poderia ser internacional. Aí veio a mudança de nome da ClickBuzz e o nosso investidor nos desafiou a abrir a ClickBuzz não só no Brasil, mas em 13 países. Então o primeiro momento foi também um momento de expansão internacional. A gente abriu a ClickBuzz em 13 países. E aí você pode perguntar, pô, o quê? Estados Unidos, Europa? Eu falei, não, gente, países diferentes, desafiadores. Eu vou citar alguns aqui. Estamos falando de Tailândia, Filipinas, Indonésia, Paquistão, Turquia, tudo aqui do lado aqui. Polônia, República Tcheca, Romênia, Alemanha, Brasil, Colômbia e México. Né? Então a gente abriu a ClickBuzz. Tá também. Não, mas eu criei carinho por todos esses países. Claro, imagina. Enfim, e aí a gente abriu uma ClickBuzz em cada um desses países e servia muito do Brasil. Enfim, foi uma fase muito interessante. Uma curiosidade, você falou investidor já tinha desde o início? Você falou que já abriu direto em 13 países? Exato. O investidor espanhol lá que você falou? Não, esse é um investidor alemão chamado Rocket Internet, que foi um dos primeiros investidores que vieram para começar alguns business Você online. já os conhecia? Como é que foi isso? Que eu acho que isso tem muita gente que quer ouvir, né? Como é que eu consegui investidor, né? Aí então, voltando um pouco na Novo Nordisk, lá a gente quando trabalhei com pessoas incríveis, essas pessoas foram para outros lugares e 2 desses meus colegas, inclusive um deles era meu ex-chefe, eles eram meio que os CEOs da Rocket Internet no Brasil. Então você vê um pouco de né? A gente falou um pouco de reputação, de você fazer um bom trabalho numa empresa, legado, né, cara? Deixar seu legado, isso pode claramente gerar oportunidades no futuro. Frente, sim. Então você vê, também não foi uma coincidência, foi um pouco de uma evolução, né? Tudo conectado. Das coisas que você faz no passado, enfim, como que você atuou. Então, de fato, a gente tinha esse investidor que começou com a gente. Perfeito. E uma das coisas que eu tenho mais orgulho desse projeto, né, pessoal, como o Phil falou, não era aquele tempo que tinha muito capital, né? Como a gente passou há um tempo atrás, hoje já mudou de novo, né? Já mudou de novo. Mas era pouco capital. Então, a gente construiu a ClickBuzz com 10 milhões de dólares. Nada mais. Nada mais. Você imagina, velho? Não é nada hoje, né? Hoje a empresa vende mais de quase 2 bilhões, né, de reais de passagem de ônibus, uma empresa break-evada há muito tempo. A gente break-evou em 2 anos. Caramba, você imagina, cara. 16. Por quê? Porque não tinha capital. Então, ou você break-evava ou o projeto acabava. O mindset não era de growth a qualquer custo, né? Era de, cara, de gerar valor de lucro. E, eu sempre falei isso pra você, né, cara? É impressionante, você cara. Nunca entendeu, né? Eu nunca entendi. Cara, eu não consigo entender, cara. Não consigo entender. Lucro, sem Exato. faturando menos que gasta, né? Era pelo excesso de liquidez que, enfim, entendia que valia a pena investir em projetos que lá na frente iam break-var. Acho que hoje a gente aprendeu muito com esse cenário, né? Hoje mudou bastante. Com certeza. Mas no nosso caso não era nenhuma questão de opção, era o que tinha que ser feito, né? E também um pouco do meu histórico, né? De EBITDA, né? Como assim, né? Vamos gerar um EBITDA aqui, né? Porque vamos fazer um negócio real e aí a gente escala, né? Mas então a história tá muito bonita ainda, Fernando. E aí, qual que Pô, investiu 13 países, você vai começar a contar que, cara, pô... Dos 13 países, 10 quebraram. Pronto, olha lá. Belo início, cara. Belo início de... Pô, Tailândia não deu certo. Paquistão, os caras quase expulsaram a gente, você vê. Conta isso pra gente, cara. Isso é legal. Mas era a ideia, né? Testar o modelo de negócio. Né? E a gente sabia que, obviamente, não ia dar certo, né? Em todos os lugares, claro. Né? Inclusive, então, pessoal... Pergunta, por que escolheram tantos países assim? Tipo, existia um negócio... Cara, vamos postar em vários e os que não derem... Não,
essa ideia de você tentar ser o primeiro a chegar como vantagem competitiva. Tá bom. Né? E esses eram países que claramente não tinham existiam player. isso. Foi uma corrida mesmo. Exatamente. E como que você descobriu, desculpa, o modelo da Índia? Como é que você soube do player da Índia? Não, assim, esse deal, quando aconteceu, ele foi anunciado. A Naspers é um investidor da Redbus. Tá. E aí, obviamente, eu estudei o deal. Mas foi nisso, foi numa notícia que você leu. Aí eu cheguei a conversar com o pessoal da Índia, a gente se tornou amigos, né? Porque eu falei, a gente vai fundar uma empresa que é a cópia de vocês, e a gente vai ficar amigo. Sim. E os caras não ficaram, peraí, vamos a gente aí pro Brasil, a gente faz. Então, aí isso é um namoro constante, né? Que a gente tem de referências, né? Porque ele é a nossa referência. Muita coisa aqui a gente fez até coisas que eles usam como referência. Legal. Mas, assim, em nenhum momento a gente quis Teve essa esconder isso, né? A gente não quis esconder isso, enfim. E queria aprender, como vocês fazem? Ensina pra gente. E é uma empresa que é muito aberta, então você entra, eles dão dicas, eles colocam o código. É isso que eu ia falar, quer dizer, não é tão comum isso, né? Imagina, você conhece mais do setor. Eu não conheço tanto as empresas indianas, mas já começo com um pensamento bem positivo. Muito legal. Mas você vê, pessoal, falando das falhas, eu falei, 10 países fecharam como se fosse uma falha, mas se a gente não tivesse fechado, aí sim seria a grande falha. Porque a gente estava no momento que era super charmosa as bandeirinhas, mas como business a gente ficava muito na superfície, porque quando você tá tentando entrar em 13 países, você não vai profundo em nenhum deles, você fica na superfície em quase todos. E isso, se você faz por muito tempo, é fatal. Sim. Então você vê, o fato de ter dado errado 13 países foi talvez o grande fator de sucesso da ClickBank, porque a gente focou. Quando a gente focou, a gente fez esses 3 países darem certo. Quer dizer, vocês criaram a evidência de que aqueles 3 países eram certos para investir. Fail fast, né? Fail fast. Exato. Não, então, muito bom, se não tivesse fechado, aqueles países provavelmente todos teriam fechados. Entendi. E obviamente a gente ficou triste, porque quando fechou o país, a gente teve que demitir um monte de gente. Lógico, e abala o clima. Não, chegou, pô. Nossa, já sabe, na minha carreira, pessoal, eu já tive pelo menos 15 layoffs. Assim, de mandar assim, mais de 20 ou 30 pessoas embora em várias ocasiões. De uma vez, assim. Que são ciclos, né, pessoal? A gente fala, mas assim, a gente precisava breakivar, às vezes aí deu um problema de fraude, a empresa quase quebra, aí você recupera, aí o funding tá mais difícil, você tem que enxugar, né? A gente sabe, né, pessoal, que aquele gráfico, né, assim, tem muitas questões que você chega no limite de não dar certo. Com certeza. A gente chegou em um momento de fazer um M&A que se eu não fizesse, a gente ia fechar, mas obviamente a outra parte não sabia, depois você conta. Então você vai no limite das coisas e obviamente isso vai, né, o problema é dormir de noite, né? Exato. Então, eu tava aqui, honestamente, tava na minha cabeça aqui fazendo conta já, mas os seus filhos nasceram depois do break-even. Ah, sim, nasceram depois. Antes era difícil. Antes era difícil, né, pessoal? Porque aí era full time, dedicado. Era o filho, né? Era o nosso filho, vamos dedicar pra. É quase a maioridade, né? Sim, assim. sim.